Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, fim da novela. Carrascal chegará ao Rio e será anunciado como novo jogador do Flamengo nos próximos dias. Outros reforços virão, nós falaremos com vocês aqui. Ficamos até tarde no Maracanã ontem apurando informações de bastidores e muitas nós traremos para vocês aqui. Virou caso de polícia no Flamengo. Nós vamos explicar para vocês o que. Estádio do Flamengo está em risco, projeto é deixado de lado pela diretoria atual e prefeito do Rio faz declaração que não vai arcar com os custos da retirada da tubulação de gás, o que encarece e muito o estádio. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like, mete o dedo no like aí, dá esse apoio, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Agora é rapidinho, não paga nada, dedo no like, porque o Mengão venceu. O Mengão, apesar dos problemas evidentes ontem, nós vamos trazer para vocês aqui informações que vão fazer com que você fique mais confiante de que o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro e das competições nessa temporada. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone, mete o dedo no like, vem com a gente. Galera, o Flamengo ontem venceu o Fluminense por 1-0 num jogo muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Acho até que o Flamengo foi melhor e mereceu a vitória porque era o time que mais procurava chegar ao gol. O Fluminense tentou o tempo inteiro amarrar o jogo, cair, fazer cera, chamar a maca, enfim, para poder ganhar tempo, porque é óbvio, o time do Fluminense está muito mais desgastado do que a equipe rubro-negra. Embora o Flamengo tenha problemas físicos claríssimos, né? Você vê jogadores do Flamengo que não jogam há um tempão e não conseguem entrar em campo e performar. Alguns por questões indisciplinares, outros por questões físicas mesmo, porque não aguentam a batida da temporada. O Arrascaeta ontem foi muito mal, tá muito claro que o Arrascaeta não vai aguentar jogar quarta e domingo. Tá muito claro isso, e o Felipe Luiz tendo que colocar porque não tem elenco. Ele não tem à disposição um número de jogadores suficiente que você possa olhar e possa aguentar, por exemplo, uma batida de um jogo como o de ontem. Retorno da raça rubro-negra, aliás, espetacular, gente. Faltando 2 horas para o início do jogo, 2 horas, a raça rubro-negra já tomava conta da arquibancada, da sua parte, né, que é destinada, numa quantidade de pessoas impressionante. Então, assim, o pulmão das arquibancadas voltou, o Flamengo pode ganhar muito com isso, sem dúvida nenhuma, porque é diferente. Você assistir um jogo com uma torcida como essa, empolgante, vibrante, com o ritmo da sua bateria, é diferente. Agora, o time dentro de campo precisa ajudar. E você vê a escalação, inclusive foi uma das primeiras perguntas ontem para o Felipe Luiz, a escalação que o Flamengo terminou o jogo ontem era de assustar. Sabe? Como é que houve um processo de mudança no elenco, eu ia falar destruição do elenco, mas não, é um processo de mudança mesmo. Os jogadores que ficaram são jogadores que não acrescentam tanto, porque não conseguem performar na parte física. De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Pedro, que entra no segundo tempo, muda o jogo, mas assim, tem problemas físicos. E jogadores que jogavam todos os jogos, como Wesley, Gerson, foram embora, né? Então, assim, é muito claro que... E tem o Jorginho ali jogando muito bem no meio-campo, que chegou, mas que não vai aguentar a batida de jogar quarta e domingo. Então, assim, o Flamengo vai precisar rever alguns conceitos, acelerar o processo de contratações, chegando aí o Carrascal, nós vamos explicar para vocês. Ontem a gente ficou até tarde no Maracanã, ali nos bastidores,
com as nossas fontes, tentando obter informações do Flamengo, e muita coisa foi falada, muita coisa nova, inclusive. É óbvio que o ambiente ele é muito ruim, né? Embora a gente veja que existe por parte de pessoas internas no clube tentando apagar o incêndio e tal, é claro que o ambiente não é bom. Você nota, inclusive, que até nas perguntas, a leitura corporal que se faz do Felipe Luiz, quando se faz uma pergunta para ele dizendo, já que o dirigente do Flamengo não aparece para dar explicações, e essa pergunta seria direcionada para ele, a gente vai ter que fazer para você. E ele faz uma cara tipo assim, vou fazer o quê, né? Eu tenho que responder pela falta do dirigente aqui. É muito claro, eu gosto de fazer essa leitura, na hora que a pergunta é direcionada para ele, até meu filho, por exemplo, que é muito mais novo que eu, muito menos experiência, teve essa mesma leitura, aliás, partiu dele. Olha como é que o Felipe Luiz está reagindo. Né? Tipo assim, porra, ironizando. Eu vou ter que responder, já que ele não aparece. Era muito comum, para quem não sabe, a gente acompanha o Flamengo há muito tempo, os dirigentes ocuparem a primeira fila da sala de coletiva. Sempre foi assim. Há anos é assim. E há muito tempo o Felipe Luiz está sozinho. Está literalmente abandonado pela diretoria na parte da gestão do futebol, que não dá a cara, não aparece para poder dar explicações ao torcedor sobre o momento que estamos vivendo, um absurdo, e claro que existe um movimento muito contrário ao José Boto. Sabe por quê? Porque os próprios jogadores e técnico do Flamengo e o treinador do Flamengo hoje não falam a mesma língua do dirigente, né? Então o Flamengo precisa acelerar ou tirá-lo, e isso eles não querem tirar. A gente, né, conversa internamente lá e vê que eles não querem tirar, porque aí vai caracterizar que não é uma gestão profissional, que caiu na pilha, pressão de torcida, pressão da imprensa, enfim. Mas se você entende que não vai tirar, você precisa fazer outros movimentos. Você precisa colocar um outro profissional ali que possa lidar com esses conflitos que estão acontecendo, que dê a cara. Uma pessoa nova, sabe? Que não tenha feito tanta bobagem quanto o José Boto, e deixa ele afastado do elenco, longe do elenco, e ali voltado mesmo para a questão das contratações, coisa que nem isso ele faz de maneira, né, correta, adequada, pelo menos defendendo aquilo que o seu chefe, né, o presidente do clube, falou tanto na gestão anterior, que é acelerar no processo de contratações. Tendo os jogadores no início da janela. A gente viu hoje que um dos projetos que o presidente disse, né, que agora ele mudou o discurso, mas lá também no início ele disse que o Flamengo não teria problema, o Flamengo, ele construiria o estádio do Flamengo. A gente viu hoje a prefeitura, na manhã de hoje, emitiu uma nota informando que não assumirá os custos referentes à retirada dos dutos instalados no terreno do gasômetro, local cedido ao Flamengo para a construção do seu novo estádio. O comunicado diz: a atuação da administração municipal se restringe apenas à limpeza da área, serviço que, conforme o próprio órgão, já foi concluído. Ou seja, já concluíram ali da área e da região do entorno, né? Com isso, o governo da cidade considera encerrada a sua participação no processo e não se envolverá em etapas futuras relacionadas à remoção da tubulação presente no local. Bom, a gente tentou contato com algumas pessoas da própria prefeitura e eles dizem que existe um documento assinado que o Flamengo teria um prazo para poder iniciar as obras. Esse prazo já foi esgotado e, né, a prefeitura se exime de responsabilidade da retirada do tubo, da tubulação, porque o Flamengo também não cumpriu com as etapas acordadas. Enfim, é claro que a gente vai cobrar também o prefeito pelo que ele prometeu, a diretoria anterior também, porque fez uma série de postagens dizendo que esse custo não seria do Flamengo, e agora a prefeitura se eximindo de responsabilidade, o que vai encarecer muito o estádio. Parece que todos estão falando a mesma língua, né? A prefeitura se eximindo, não vai precisar pagar, a diretoria atual gostando disso tudo também, porque vai encarecer o estádio, vai tirar dela a responsabilidade de iniciar as obras, vai dizer, olha, ficou muito caro, não dá e tal, e vai empurrando para frente.
e a diretoria anterior, porque vai culpar a diretoria atual pela não construção do estádio. Está todo mundo feliz. Quem está com cara de otário, de palhaço, é o torcedor do Flamengo, que foi enganado nessa história mais uma vez por questões políticas. E a gente não vai deixar isso barato, vamos cobrar todos os envolvidos nessa situação. Voltando a campo e bola, a gente apurou ontem duas situações. Uma que virou o caso de polícia, e nós vamos repercutir isso na live de daqui a pouquinho. A gente vai debater. Você quer entrar num debate? A gente vai entrar mais a fundo sobre essa história. Tanto da chegada do Carrascal, também sobre novos reforços e essa situação que virou o caso de polícia. Nós apuramos ontem no Maracanã que o vazamento do documento que foi falsificado, parte desse documento, vai para a justiça. O Flamengo coloca o seu jurídico à disposição do José Botto e ele vai entrar na justiça contra pessoas que divulgaram, e facilmente isso... Como é que vai saber quem divulgou, gente? Hoje existe uma delegacia no Rio de Janeiro especializada em crimes de internet. E o Flamengo, o Zé Botto, né, e o próprio clube vão dar entrada com uma queixa-crime contra essa situação e a polícia vai investigar quem foi o responsável por essa falsificação, por essa entrega de documento. E é muito fácil, né? O próprio repórter que fez a divulgação sabe quem entregou para ele, quem passou para ele, vai ter que, obviamente, sendo chamado para prestar depoimento, vai ter que falar. E também, mesmo que não fale, tem hoje um rastreio muito fácil de quem fez isso na internet, caso a justiça determine. E Flamengo, de novo, aí nas páginas policiais, tudo por conta de um erro do dirigente, né? Que começou lá atrás com essa história de passar informações privilegiadas para um determinado, né, membro da imprensa, que não soube se comportar de forma adequada no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, esse dirigente, dando entrevistas para a imprensa estrangeira, tem que entender que ele está no Flamengo. E Flamengo toma proporções continentais. O cara não pode dar uma entrevista na Itália imaginando que não vai repercutir aqui, entende? Então, ontem o Pedro coloca... O que o Flamengo ganha com isso é que o Pedro ontem, com o gol que fez, e não foi só o gol não, a participação boa dele na entrada no jogo, ele ameniza a crise com o Felipe Luiz, não que tenha acabado, ameniza, tanto que ele, embora tenha feito algumas insinuações voltadas para o Felipe Luiz também na coletiva, na entrevista que ele deu na beira do campo, ele muito mais ataca a diretoria do que o próprio Felipe Luiz. Então, o problema está detectado, é o José Botto. E o Flamengo simplesmente não faz nada para poder estancar essa crise. E, pô, Fábio, o Flamengo ganhou, tá brigando e tal. Gente, enquanto você não estancar a crise, um problema claro que existe, você vai conseguir uma vitória aqui, ali você vai tropeçar, ali você vai jogar mal, vai jogar bem um jogo, no outro mal. E o Flamengo ontem não jogou bem, né? A vitória veio graças à entrada de um centroavante, de um jogador, e salvou o Flamengo. Porque qualquer outro jogador ali, que não fosse um jogador de área, um centroavante, não se jogaria naquela bola e botaria a bola para dentro. A bola ia passar e ninguém ia reclamar de gol perdido, porque a bola teria passado e ninguém ia ver. Eu confesso que eu estava no Maracanã fazendo a transmissão do jogo ontem, eu não vi que foi o Pedro que botou a bola para dentro, porque foi tão rápido. Mas só o movimento, eu gritei gol do Pedro. Pelo movimento, que é um movimento de atacante, de se jogar na bola, de empurrar a bola para dentro, de um camisa 9, um cara que sabe fazer essa movimentação. O Flamengo, antes dele entrar, a bola passava o tempo inteiro ali na frente da área e ninguém para empurrar para dentro. Vamos ao assunto principal, que é a chegada de outros reforços que virão ao Flamengo, segundo nos garantiu uma fonte ontem, né, no Maracanã, dizendo que o Flamengo deve anunciar essa semana alguns reforços e o fim da novela Carrascal. Houve sim um ruído, um problema na negociação do Carrascal na última semana, nos últimos dias, perdão, nos últimos 2 dias. Essa fonte nos garantiu que houve um problema, não com o Dínamo. Segundo ela, essa fonte nossa ontem no Maracanã, o Flamengo tem tudo definido, já tinha tudo definido com o Dínamo, não tem problema nenhum
tudo acertado e o Dínamo não mudou nada. Quem mudou foi um dos intermediários da negociação, que viu que o Flamengo estava vendendo o Wesley, vendendo o Gerson e tal, e queria mais dinheiro, queria que o Flamengo pagasse um pouco mais, mudando uma determinada situação. E, assim, gente, já vi intermediário melar negociações. Isso já aconteceu no Flamengo. O Flamengo deixou de contratar o Gustavo Gomes alguns anos atrás por conta de uma situação como essa. O intermediário de última hora pediu um valor maior, o empresário e tal, e aí o Flamengo foi no Rodolfo, zagueiro, aquele grandão e tal, e deixou o Gustavo Gomes para a segunda opção. O jogador acabou indo para o Palmeiras. No entanto, essa pessoa garante que o problema já foi contornado. O José Boto ficou ontem muito focado nisso, ficou na Gávea resolvendo questões de contratações no hotel, depois na Gávea, e foi para o jogo, inclusive chegando com o jogo já tinha começado. Enfim, quase que ele não pega o jogo porque estava resolvendo essas questões de contratações. Segundo essa fonte, o Carrascal já era para ter chegado, inclusive no dia de hoje, na segunda-feira, era o acordo para ele poder chegar, e não aconteceu por conta desse atraso de um dos intermediários da negociação. Problema já ajustado e Carrascal chegará essa semana para fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas. Esse é o primeiro reforço do Flamengo nesse início de janela. A gente não vai, obviamente, cravar aqui, porque sabe como é futebol, né? Isso muda de minuto a minuto. Mas, segundo essa fonte, nada irá mudar mais e o Carrascal vai jogar no Flamengo. É o fim da novela. Eu queria saber de você. Quais outros reforços, e a gente vai debater na live de hoje, exatamente isso, né? Quais reforços o Flamengo vai trazer? A gente tem algumas informações importantes que nos foi dito, jogadores que não virão e que estavam sendo cogitados e outros nomes que podem chegar. A gente vai trazer para vocês na live de daqui a pouquinho. E aí, Carrascal uma boa? Feliz com a atuação do Flamengo ou feliz só com o resultado? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.